pare de acreditar que só ler a Bíblia e ir na igreja é o suficiente para te proteger. Assim como o leão ele não ataca a presa quando ela tá atenta, o inimigo só tá esperando tu abaixar tua guarda no teu tempo livre também. Se você é novo por aqui, o meu nome é Leonardo, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre distrações e por que elas são muito mais perigosas do que parecem. E bem, por que a gente busca distração? É para evitar o tédio, né? A gente tá o tempo todo buscando mais entretenimento, trabalho, muitas vezes, hobbies, tudo para preencher a nossa mente. Mas a gente não pode esquecer que tem uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. O tempo todo tem anjos de Deus e anjos caídos lutando ao nosso redor. Se essa guerra ela fosse visível, muitas das atitudes que a gente tem hoje seriam completamente diferentes. Eu acredito que Deus não permita que a gente enxergue essa guerra para o nosso bem. Imagina a tortura que seria se a gente enxergasse essa batalha que acontece ao nosso redor, né? Mas não é porque a gente não enxerga que ela não exista, né? Ela existe. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro, ele compara Satanás a um leão. E como é que o leão faz? Ele cerca a presa dele e ele aguarda até ela estar distraída para daí atacar. E o inimigo, Satanás, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele ataca quando a gente está distraído. Mas da mesma forma que a presa, ela, por exemplo, quando ela vai beber água, ela tá o tempo todo alerta, mesmo bebendo água, a gente tem que fazer a mesma coisa. Enquanto a gente tá fazendo as nossas obrigações que a gente tem aqui nesse mundo, a gente precisa estar alerta, vigilantes o tempo todo. Porque senão, da mesma forma que o leão ele ataca quando a gente tá distraído, o inimigo ele vai fazer exatamente a mesma coisa com a gente. E a Bíblia também dá outro exemplo, que tá lá em Neemias 4:17. Fala assim: os que edificavam o muro e os que traziam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha a espada. Então assim, da mesma forma que a presa tá vigilante, tá atento o tempo todo, o povo que estava reconstruindo a muralha também estava vigilante o tempo todo. Se o ataque viesse, eles já estavam prontos para se defender. E a mesma coisa tem que ser com a gente, né? A gente tem que estar vigilante o tempo todo para quando o ataque vier, porque ele vai vir, a gente está pronto para se defender. Isso precisa virar um exemplo para nossa vida, né? Não basta eu simplesmente ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ir na igreja toda semana. Tudo isso é importante, óbvio que sim. Mas além disso, a gente precisa também estar atento ao que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, que tipo de coisa que eu estou assistindo, que eu estou escutando, que eu estou lendo, que tipo de conversa eu estou tendo, né? Porque da mesma forma que as coisas espirituais, elas têm um impacto, sim, importante na nossa vida, todas essas outras coisas também têm. Coisas imorais, imorais, violentas, elas vão impactar na nossa vida espiritual também. Por que eu posso achar que um louvor, ele vai impactar positivamente na minha vida? E muitas vezes impacta, sim. Quando a gente tá triste, a gente escuta um louvor, a gente melhora. Por que eu posso achar que o louvor tem esse impacto e as coisas do mundo que eu escuto não tem? Então, a gente precisa pensar também nessas coisas. Outra coisa também que a gente tem que cuidar é que muitas vezes a gente tem medo de se posicionar pela opinião que as outras pessoas vão ter sobre nós. Mas lá em Apocalipse 3, Jesus diz que as pessoas que são mornas, ele tem vontade de vomitar. E quem são essas pessoas que são mornas? São as pessoas que se dizem cristãos. É para essas pessoas, é para nós que Jesus está falando isso. E o que é ser morno? Não se posicionar também é ser morno. Porque quando tu não se posiciona, tu já tá se posicionando. Uma coisa a gente tem que deixar muito claro, né? O silêncio, ele fala também. Então, por mais que eu preciso me preocupar com as coisas desse mundo, com as obrigações, e sim, eu tenho que fazer isso, eu também tenho que me preocupar com o mundo espiritual que tá acontecendo ao meu redor, né? Com a minha vida espiritual. Porque o inimigo raramente ataca pelo óbvio. Algumas vezes ele ataca, sim. Mas a maioria das vezes ele ataca pelo que a gente pensa que é inofensivo, né? Que a gente muitas vezes, não tem nada a ver isso daí, né? É justamente por a gente pensar isso que ele ataca por aí muitas vezes. Então assim, por que a gente busca distração? Pra evitar o tédio. Por que a gente cai? Porque a gente tá distraído. E como a gente faz pra não cair então? A gente não pode estar distraído, a gente tem que estar atento o tempo todo. Porque o inimigo, ele, de novo, ele vai atacar muitas vezes nas coisas que a gente acha que não tem importância nenhuma, né? A gente tem que cuidar das nossas coisas aqui, mas a gente tem que estar muito atento às coisas espirituais também. E bem, eu quero saber a tua opinião também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que tu acha sobre esse assunto, né? Se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E também aqui embaixo na descrição eu vou estar deixando uma lista com os livros que eu recomendo pra ti que tem me ajudado na minha vida espiritual e também no meu desenvolvimento pessoal. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!